Capítulo 2. Obstáculos ao investidor iniciante. No começo, investir parece uma tarefa muito difícil. E é mesmo. Afinal, estamos falando de dinheiro, aquilo que teoricamente tudo compra, que nos dá poder, que motiva a corrupção e que todos querem mais, cada vez mais. Por ser tão desejado, quem o tem evita dividir com os outros suas receitas pessoais para conquistá-lo. Isso faz com que as orientações, muitas vezes, sejam difusas e em linguagem compreensível para poucos, normalmente apenas para aqueles que já têm dinheiro. Por motivar a corrupção, as alternativas de multiplicação de dinheiro, chamadas de investimentos quando lícitas, são extremamente reguladas e fiscalizadas, o que nos obriga a lidar com um mar de normas, exigências, proibições e complicações burocráticas. Aparentemente, tudo é feito para não entendermos. Em muitos casos, essa é a mais pura verdade. As orientações só são compreendidas por especialistas, o que nos obriga a pagar pela orientação de um profissional. Essa dificuldade não é um privilégio do mundo dos investimentos, mas também de outras áreas profissionais. Um exemplo comum é o da área de direito. Como a maioria dos contratos, normas e regulamentações é escrita em linguagem ininteligível, precisamos contratar um advogado, profissional treinado no exótico idioma contratês, para nos ajudar a selar compromissos com terceiros. Por esse motivo, é fundamental identificar quando estamos lidando com um profissional que, mais do que nos orientar, quer nos mostrar o que sabe, sem fazer questão de que saibamos tanto quanto ele. Com a experiência, vamos nos afeiçoando ao linguajar típico e percebendo que muita informação nos é oferecida inutilmente, apenas por formalidade para cumprir exigências de alguma norma que regula os serviços financeiros, as práticas de negociação e os diversos mercados de investimentos. A maior parte da informação que recebemos no mundo dos investimentos pouco agrega a nossas decisões. Temos que aprender a filtrar. A experiência nos ensina a fazer esse filtro, nos dá autoconfiança e confere agilidade a nossas escolhas. A experiência também nos ilude, pois o excesso de autoconfiança muitas vezes nos faz esquecer de nos organizar, de pensar no longo prazo e de manter a racionalidade nos momentos de incerteza. A maioria dos casos de investidores inexperientes que se arruinaram deve-se mais ao excesso de autoconfiança do que à falta de informação. Aliás, eu diria que dinheiro mais autoconfiança é igual a ganância. Dinheiro mais autoconfiança é igual a ganância. Para evitar que sejamos confundidos pela linguagem complexa ou tomados pela ganância, temos que nos policiar, refletir e interpretar nossos atos para evitar, ao menos, amenizar, os erros mais comuns que afligem os investidores iniciantes. Esses erros decorrem de não conhecermos truques, práticas e características sociológicas e comportamentais dos diferentes mercados. Enumero a seguir as particularidades de mercado que considero mais relevantes, dentre uma estatística pessoal das dúvidas de meus leitores e clientes. Item A. A fauna dos mercados de investimentos. Há inúmeros motivos para você não dar bola para muita coisa que você ouve, e o principal deles é que, em diversas situações, o interesse de quem lhe fornece a informação difere de seus interesses, principalmente se a orientação não parte de um especialista para o qual você paga alguma taxa por um serviço prestado. Além disso, muita informação que corre origina-se em boatos ou é distorcida na medida em que é passada adiante, como na brincadeira chamada telefone sem fio. Para não cair em armadilhas e ter discernimento ao tomar decisões, entenda que na hora de buscar informação, você provavelmente se deparará com algum desses personagens. Seu gerente. Muitos se iludem com a ideia de que possuem, no banco ou em qualquer outra empresa que venda serviços de investimento, alguém que irá zelar para que as escolhas feitas para seu dinheiro sejam as melhores. Isso é apenas parcialmente verdadeiro. Essa ilusão vem do fato de aquele profissional se apresentar como seu gerente, cujo papel pode ser interpretado como sendo de gerenciar, para você, sua conta. Não é nada disso. As instituições lhe vendem serviços com o objetivo de obter lucros. Quando elas crescem e conquistam muitos clientes, vêm-se obrigadas a atendê-los de maneira menos personalizada e em bloco, contratando gerentes para cuidar de grupos de clientes com características, em princípio, semelhantes. Esse gerente tem o papel de gerenciar os objetivos da instituição financeira e não do cliente. O fato é que o gerente de conta, assim como o corretor de imóveis e o corretor de ações, é uma espécie de conciliador que tem o papel de negociar interesses diferentes, tentando lhe oferecer soluções que combinem a melhor relação custo-benefício, tanto para você
quanto para a instituição em que ele trabalha. Como lidar com seu gerente? Sempre questione, pesquise e estude as orientações recebidas de seu gerente de conta, preferencialmente consultando as soluções oferecidas por uma instituição diferente da qual você tem conta. Se você continuar em dúvida sobre algum serviço que estiver contratando, peça que o gerente lhe explique com detalhes o serviço a ser prestado e o preço que você pagará por isso. Ele certamente terá interesse em ajudá-lo, pois quer mantê-lo como cliente. O falso especialista. Muitos investimentos só se mostram viáveis quando executados com a ajuda de um corretor, seja por exigência legal, como acontece com os corretores de valores na compra de ações, seja para facilitar nossa vida e nos dar maior segurança, como acontece com corretores de imóveis e de seguros. Contar com um especialista sempre nos custa, pois ele vive da corretagem sobre cada operação que negocia. Porém, nem sempre é verdade que contar com um especialista significa que confiaremos nossas decisões a quem nos ajudará a tomar as melhores decisões. O negociador especialista, ou corretor, é aquele que se encarrega de efetuar nossas negociações dentro das regras vigentes naquele mercado específico. Para nos manter como clientes, ele ainda procura nos oferecer boas orientações e ferramentas para que nossas sugestões sejam acertadas. Muitas vezes, sentimos-nos frustrados por esperar de nosso corretor maiores orientações e elas não aparecerem da maneira detalhada que desejamos. Isso acontece porque o especialista depende de resultados para tornar seu trabalho viável. Pequenos investidores movimentam pouco dinheiro e pagam pequenas comissões, o que obriga o especialista a nos oferecer apenas o suficiente para um bom começo. Ele é especialista em fazer certo e não em fazer melhor, afinal, trabalha para uma instituição ou por conta própria, com o objetivo de lucrar. Como acontece com o gerente do banco, ele é um intermediador de interesses com bom conhecimento da rotina do investimento. Há mais um detalhe: nem sempre o especialista domina completamente os mecanismos de negociação. Se você for um investidor iniciante, provavelmente lidará com um corretor iniciante, como um trainee ou um profissional recém-certificado. Afinal, as instituições sempre terão aprendizes. Por acaso você espera que um aprendiz fique responsável pelas negociações dos clientes com mais dinheiro e experiência? É claro que não. Como lidar com o falso especialista? Não confie, nem conte exclusivamente com a recomendação de compra ou venda de um corretor, a não ser que você já tenha experiência no relacionamento com ele ou esteja negociando uma operação de grande valor. Nas corretoras de valores, há limites para a alçada de decisão dos iniciantes. Sempre verifique uma recomendação ou sugestão com outra fonte, e jamais conclua um negócio se tiver dúvidas quanto às orientações recebidas. Fingir que entendeu é uma atitude que conduz a perdas, e não a ganhos. Respeite o tempo do profissional, que é escasso. Faça sempre a lição de casa, procurando aproveitar todas as ferramentas e informações disponibilizadas pela corretora, antes de esclarecer dúvidas com o especialista. A máfia. Quem costuma comprar bens para revenda com lucro, em leilões de bancos, da Polícia Federal e outros, já ouviu falar do termo máfia dos leilões. Há quem diga que até a década de 90, a Bolsa de Valores de São Paulo era frágil porque todas as negociações eram feitas entre poucos negociadores, experts que compunham uma certa máfia. A denominação pejorativa costuma ser utilizada de maneira preconceituosa e indevida em negócios que exigem um conhecimento mais profundo de compradores e vendedores. Quando alguém pouco experiente procura se envolver com aqueles negociadores mais experientes, sente certa resistência, é mal recebido ou tem a sensação de que os outros têm algum código secreto ou truques para que sejam identificados as negociações, supostamente para manter fora do mercado os forasteiros. A impressão é a de que o papel dos mafiosos seria o de manter o mercado monopolizado entre poucos. Esses sentimentos são apenas, acredite, obra de sua imaginação. Foi experimentando diversas modalidades de negócios e investimentos que cheguei à conclusão de que máfias não existem quando se trata de negócios regulamentados e feitos de maneira legal e transparente. O que existe são pessoas experientes, que atuam há tempos naquele tipo de negócio, têm macetes que aprenderam após vários erros e acertos e, obviamente, têm amigos com quem se deparam frequentemente entre uma negociação e outra. Esse coleguismo decorrente do convívio e da experiência passa a impressão de favorecimento mútuo. Felizmente, essa falsa impressão tende a desaparecer após nossas primeiras operações nesses mercados especializados. Como lidar com a máfia? Simplesmente se envolva. Quanto mais você ler sobre o assunto, pedir orientações, frequentar eventos que outros investidores frequentam e se apresentar aos especialistas que organizam o respectivo mercado, como corretores, leiloeiros e afins,
mais será reconhecido e envolvido no grupo. Com o tempo, você perceberá que não existe grupo algum, mas sim maneiras mais apropriadas e eficientes de negociar nesses mercados. Quando souber negociar da mesma maneira que a maioria negocia, você nem lembrará que um dia imaginou uma máfia no mercado que escolheu para multiplicar sua riqueza. O consultor financeiro. Quando precisamos de orientação especializada, é recomendável que procuremos um profissional da área. Porém, quando a área é planejamento financeiro pessoal ou seleção de investimentos, essa procura pode se mostrar bastante ingrata. Um dos motivos é o fato de a repercussão dessa profissão ser relativamente recente no Brasil e o número de profissionais experientes ser escasso. Pior que isso é constatar que se você encontrar um consultor financeiro, nem sempre estará capacitado a solucionar seu problema. A explicação para isso está na diversidade de trabalhos que uma pessoa pode desempenhar com conhecimento de causa enquanto recebe o rótulo de consultor financeiro. Dentre os vários tipos de profissionais que costumam se autodenominar consultores financeiros, estão o economista doméstico, que lhe ensina a gastar menos nas contas de luz, telefone e água, o professor de matemática ou de estatística, que o ajuda a fazer contas mirabolantes com conclusões impressionantes, o consultor tributário, que lhe ensina a pagar menos impostos, o agente autônomo de investimentos, que lhe vende fundos de investimentos com os quais ele tem acordo para ganhar uma comissão sobre o que você investe, o microeconomista, que o ajuda a interpretar as consequências de uma redução dos juros para o bolso do consumidor, o filósofo, que o ajuda a refletir sobre as consequências de cada escolha para seu bem-estar futuro, o planejador financeiro, que o ajuda a simular a evolução de seus esforços de investimento ao longo de vários anos, o advogado do consumidor, que o ajuda a desvendar as armadilhas por trás dos contratos, o corretor de seguros, que o ajuda a planejar sua vida só com seguros de previdência, o analista de investimentos, que o ajuda a montar uma carteira de investimentos eficiente com os produtos da instituição em que ele trabalha, o gestor financeiro, que o ajuda a refletir para tomar as grandes decisões relativas ao dinheiro ao longo de sua vida, o psicólogo, que o ajuda a compreender a irracionalidade de seu comportamento na hora de escolher investimentos ou de consumir, e o místico, que tenta convencê-lo de que o dinheiro tem algum segredo a ser desvendado antes de você ter o poder de utilizá-lo adequadamente. Saber se, dentre tantas especialidades, há uma mais completa, é difícil. Os trabalhos dos diferentes profissionais se complementam. Como lidar com consultores financeiros? Atente para o currículo do profissional e para a sua experiência atuando na área, sempre que puder. A atividade de consultor financeiro possui uma certificação reconhecida mundialmente, que no Brasil recebe a mesma denominação que nos Estados Unidos, CFP, ou Certified Financial Planner, em português, Planejador Financeiro Certificado. Profissionais com essa certificação possuem conhecimentos considerados adequados para orientá-lo quanto a investimentos, seguros, planos de longo prazo, crédito e consumo. O economista com bola de cristal. Quando buscamos informações sobre as projeções de taxas de juros ou as perspectivas para as moedas estrangeiras para os próximos meses, recorremos às análises feitas por economistas. São eles quem, nos jornais, revistas e internet, tecem reflexões sobre o crescimento da economia e sobre oportunidades e dificuldades para nosso dinheiro. Basicamente, é o economista quem nos diz o que fazer quando algum fator economicamente relevante, como inflação, juros, câmbio e crescimento da economia, sofre mudanças significativas. Porém, de tanto falarem sobre as consequências futuras dos efeitos presentes, economistas são confundidos, por leigos, com futurologistas. Quem não atenta para esse ponto pode ser induzido ao erro, confundindo o papel das análises publicadas. O conhecimento dos economistas visa identificar relações de causa e efeito, gerando análises do tipo: se a inflação se mantiver nesse patamar, os juros podem ser reduzidos. Não é papel de um economista garantir que juros serão reduzidos ou que a inflação estará sob controle. É fácil identificar um bom economista. Geralmente, ele toma o cuidado de enfatizar em sua fala os termos condicionais, como destaquei anteriormente. Mas há profissionais irresponsáveis que simplesmente negligenciam a limitada capacidade de reflexão econômica da pessoa comum e discursam como que garantindo os rumos da economia para os próximos meses. São aqueles que lançam mão de barbáries como "não tem como o dólar subir mais" ou "após toda alta, vem uma baixa". Por confiar nas credenciais do profissional que vem na televisão, muitos investidores inexperientes são induzidos ao erro. Como
lidar com economistas com bola de cristal. Independentemente de suas crenças e religião, é universalmente válido o ditado que diz que o futuro a Deus pertence. Por isso, estimativas futuras de índices, inflação e crescimento do PIB são especulações e não análises econômicas e, por isso, devem ter influência limitada nas decisões que tomamos. Ao deparar-se com uma constatação econômica surpreendente, compre um jornal de economia e pesquise as opiniões de outros economistas sobre o mesmo tema. Quando se trata de futuro, a melhor informação será o consenso de diversos especialistas. O analista financeiro. Quando deparamos com um analista financeiro, é comum surgir a reflexão: este é o profissional que pode me dar boas orientações para cuidar de minhas finanças. Ao menos, é a esta reflexão que o título do profissional sugere. Mas não é bem assim. Diferentes analistas financeiros podem desempenhar atividades radicalmente diversas. Há aqueles que analisam o balanço recém-publicado de uma empresa e o comparam aos de diferentes empresas do mesmo setor, assim como há os que se dedicam a acompanhar a estratégia de fundos de investimento. Há quem modele carteiras eficientes de investimento e há aqueles que se dedicam a estudar mercados de commodities como ouro, gado, grãos e energia. Cada profissional reúne condições que podem conduzir a conclusões interessantes sobre o mercado em que atuam. Como cada mercado tem suas próprias regras, vícios e lógicas, o melhor analista a ser consultado é aquele que realmente estuda o que você investe. Se todos os mercados sofressem efeitos parecidos diante de determinado evento, não precisaríamos ter diversas especializações para os analistas financeiros. Bastaria consultar um oráculo, como se fazia na Grécia Antiga, para resolver problemas de qualquer natureza. O melhor analista a ser consultado é aquele que realmente estuda o que você investe. Tome como exemplo uma análise feita sobre a cotação da moeda estrangeira. Se algum analista disse, por exemplo, que a queda do euro é ruim para os negócios, esse analista está sendo parcial. A queda da moeda estrangeira é ruim para quem exporta, boa para quem importa. Sempre haverá algum investimento prosperando, independentemente de a bolsa estar em alta ou baixa, de a inflação estar ou não sob controle, de os juros estarem em crescimento ou queda. É nesse investimento que seu dinheiro deve estar. Como lidar com analistas financeiros. Ouça os especialistas, mas seja seletivo. Não importa o mercado em que você investe. Sempre haverá profissionais dedicando horas diárias de estudos a esse mercado, e é seu papel pesquisar as fontes de informação para as quais esses analistas fornecem conteúdo. Evite tomar decisões com base em conclusões alarmistas feitas para mercados diferentes do que você investe. Tais decisões, na maioria das vezes, serão precipitadas. O trader. Enquanto a maioria das pessoas trata os investimentos como uma preocupação secundária ou uma via não convencional para construir riqueza, há quem viva exclusivamente da atividade de investidor, ganhando seu pão ao dedicar várias horas por dia a essa atividade. Contrariamente do que diz o senso comum, esse investidor profissional, chamado também de operador financeiro ou simplesmente trader, negociador em inglês, não é necessariamente uma pessoa rica que vive de pequenas ousadias sobre sua fortuna. Há quem tenha optado por essa carreira mesmo sem ter grandes poupanças e que consegue sustentar uma família a partir de negociações bastante lógicas, usando pouco dinheiro ou a partir de comissões ganhas com a movimentação do dinheiro dos outros. Não é exagero definir o trader como o trabalhador braçal do mundo dos investimentos. Alguns traders têm como objetivo profissional sentar todos os dias em frente ao computador, comprar pela manhã um determinado título e revendê-lo à tarde com lucro, operação chamada de day trade. É inspirador conversar com um trader, pois ele sempre tem uma ótima experiência pessoal para compartilhar com os amigos, geralmente uma história de ganhos fantásticos que obteve com pouco dinheiro. Seu discurso é como o do pescador. Fala por horas do peixão que uma vez pescou. Não diz se contou ou não com a ajuda da sorte, mas sequer comenta que vive diariamente de pequenos lambaris. Isso tende a inspirar jovens investidores em busca de replicar a operação de ganho fantástico, que na maioria das vezes vai resultar em perda. O trader é um grande influenciador do mercado, pois sua intensa dedicação faz com que seu trabalho apareça em maior volume do que o de outros profissionais. Esse é o principal motivo para o trader sempre ter uma boa história para contar. Contando com objetivos de investimento de curto prazo, seus erros e acertos costumam ser mais abundantes e frequentes do que os daqueles que contam com o longo prazo para saber o resultado de suas escolhas. Por essa razão, a maioria dos fóruns, artigos,
cursos e livros do mercado são de autoria de traders. Como lidar com traders? Ouça-o sempre, pois o trader age individualmente, mas utilizando ferramentas que são discutidas em grupo. Não faça necessariamente o que ele sugere fazer, mas leve em consideração que muita gente no mercado o fará. Ao fazer um curso ministrado por um trader, não esqueça que ele só faz isso na vida. Se tentar aplicar em sua carteira de investimentos exatamente a mesma lógica que profissionais aplicam no dia a dia, você poderá estar ausente do fórum de discussão na hora em que uma decisão imediata for necessária. Lembre-se também de que a estratégia do trader implica maior custo, pois se baseia em compras e vendas frequentes. Quanto mais se negocia, mais corretagem se paga. O grafista. Dentre as maneiras de avaliar investimentos, uma das mais utilizadas e comentadas é a análise gráfica, técnica que, resumidamente, consiste em tirar conclusões sobre oportunidades de compra e de venda a partir de tendências que aparecem nos gráficos de evolução do investimento. A técnica não tem nada de esotérica, baseia-se puramente na estatística. Os grafistas, analistas que se baseiam predominantemente nesta técnica, possuem profundos conhecimentos estatísticos e estão sempre debruçados sobre algum software que facilita o tratamento lógico dos gráficos. Seu objetivo é antecipar tendências e decidir com base nessa antecipação. Como visam lucrar principalmente com os altos e baixos, suas análises costumam focar sempre o curto prazo, resultando em recomendações imediatistas. Quando operam cotidianamente no mercado, respondem por boa parte das oscilações especulativas nos preços. Não são poucos os que se baseiam na análise gráfica para comprar ou vender, o que faz com que a decisão de um investidor seja sempre seguida pelas decisões de muitos. É daí que surge o chamado efeito manada, responsável por despencadas e por grandes saltos nos preços dos ativos. Todo trader tem um perfil predominantemente grafista, pois procura realizar lucros com decisões de curto prazo. Grafistas e traders são igualmente influenciadores do mercado, e é importante que os investidores de longo prazo tenham consciência disso, visando controlar sua ansiedade diante de orientações e sugestões de investimento. Como lidar com grafistas? Quem investe com objetivos de longo prazo deve dar atenção limitada às recomendações grafistas. O motivo é que o típico investidor de longo prazo costuma ter um contato menos intenso com o mercado, limitando sua capacidade de aproveitar as dicas de curto prazo. De nada adianta ser ágil na decisão de compra e sofrer por não ter sido ágil na venda. Por isso, sugestões grafistas devem ser consideradas em duas situações. Primeira, quando você opera e se informa religiosamente todos os dias. Segunda, quando você já sabe em qual ativo quer investir, mas deseja uma orientação fundamentada sobre qual é o momento ideal de fazê-lo. O fundamentalista. O analista fundamentalista faz suas recomendações de investimento e de desinvestimento com base em profundos estudos dos fundamentos da economia, do ativo e do mercado que negocia esse ativo. O bom fundamentalista é um profundo conhecedor de economia, de empresas, de negócios e seus setores, de preços e de consumo. Quando se propõe a orientar investidores a fazer boas escolhas, suas orientações sempre se baseiam em expectativas dos resultados que serão obtidos futuramente a partir de fatos observados hoje. No mercado de ações, muitos analistas costumam ter contato direto com a administração das empresas que analisam, para obter conclusões mais fundamentadas. Tamanha é a segurança e o embasamento com que são feitas as recomendações, que as sugestões fundamentalistas costumam ser tidas como extremamente confiáveis no longo prazo. Infelizmente, essa percepção não é correta. Análises fundamentalistas são complexas, sujeitas a falhas em diversos níveis. Além disso, boa parte da análise é baseada em números e estatísticas, e todos sabemos que a estatística é facilmente manipulada. Por isso, apesar de a análise fundamentalista ser extremamente útil para decisões de longo prazo, deve ser utilizada com ressalvas. Como lidar com fundamentalistas? Não acredite que você poderá tirar suas próprias conclusões de uma demonstração financeira de empresa, a não ser que você invista anos de seu tempo em estudos. Não confie também em uma única análise, se seu objetivo é de longo prazo. Pesquise outras análises e confirme sua decisão com base em mais de uma recomendação. Prefira as análises feitas por grandes instituições, que além de investirem mais em pesquisa, têm condições privilegiadas de acessar as melhores fontes do mercado. O mercado. Muitas vezes confundido indevidamente com a máfia,
O mercado é interpretado por leigos como uma espécie de ser mitológico que supostamente persegue o investidor inexperiente. Você nunca investiu em ações, mas basta fazer o primeiro investimento que logo o mercado percebe e imediatamente a bolsa cai. Você pensa que está fazendo a grande decisão de investimento de sua vida e, alguns dias depois, percebe que está perdendo muito dinheiro, porque o mercado está pessimista. Felizmente, essa interpretação também é apenas obra de ficção da mente de investidores inexperientes. Há quem acredite que o sucesso nos investimentos depende apenas de sua capacidade de adivinhar o que o mercado pensará amanhã. Esse mercado, porém, não tem nada a ver com um pequeno grupo de pessoas que manipula índices ou que persegue pequenos investidores. Ele está muito mais próximo do que você imagina. Tornamo-nos investidores maduros quando percebemos que o mercado somos nós mesmos, pessoas que influenciam e são influenciadas a cada contato, a cada jornal lido, a cada pesquisa na internet. Todo investidor tem algum grau de influência sobre o mercado, mesmo que seja sobre um pequeno número de pessoas nele atuantes. Se você cursar um treinamento sobre como investir em imóveis, será influenciado por um especialista e influenciará outras pessoas com suas opiniões, pois seus conhecidos darão um peso extra às opiniões de quem já estudou o assunto. Ao conversar sobre imóveis em uma mesa de bar, seus conhecidos e os bisbilhoteiros ao redor estarão processando as informações para aproveitá-las no futuro. Quanto mais você se envolver com seus investimentos, mais será influenciado por pessoas também envolvidas com o mesmo interesse que você, e mais influenciará essas pessoas. Na falta de certeza sobre um assunto, conte com o mercado, as pessoas ao seu redor, os jornais, as revistas, livros, internet, para esclarecer dúvidas. Com o devido envolvimento, suas escolhas cada vez mais acompanharão as escolhas do mercado e você será pego de surpresa com frequência cada vez menor. Como lidar com o mercado? Informe-se, envolva-se, estude. O comportamento do mercado nada mais é do que o comportamento de uma maioria entre os investidores, que são aqueles que conhecem os que os rodeiam. Não deixe de expor suas ideias e opiniões, pois quanto mais você compartilhar ideias, mais colherá opiniões favoráveis ou contra a sua intenção de investir, e mais consistentes serão suas escolhas. O conservador que não investe. As primeiras dicas de investimento que recebemos normalmente vêm de alguém que se auto-intitula conservador nos investimentos, ou então investidor à moda antiga. Esses são nomes dados àquele que construiu riqueza como todos faziam no século passado, comprando terras e imóveis. Na verdade, muitos daqueles que têm em seus imóveis uma grande fonte de renda vinda dos aluguéis, ou a reserva necessária para, vendida aos poucos, mantê-los até o fim da vida, construíram essa riqueza sem saber que o faziam. O planejamento nunca fez parte da vida do brasileiro, afinal, nossa moeda mudou de nome e valor várias vezes na história. Não tínhamos valores, mas sim propriedades. De repente, aqueles que acumularam terras se veem com um belo patrimônio e sugerem que seus filhos façam o mesmo. Parece fácil, visto do ângulo final. Porém, o conservador não reconhece que ele pouco conhece de investimentos e não tolera riscos. Também não confessa que não sabia, ao longo da vida, que chegaria a tanto. O conservador, na verdade, não é investidor, mas sim um acumulador, um poupador. Quando diz que prefere a boa e velha caderneta de poupança, ou nada como a solidez do dólar, ou que quem casa quer casa, ele está reforçando antigos maus hábitos de quem não sabe construir riqueza com qualidade. Em uma economia crescente e com perspectivas positivas como a brasileira nesse início de milênio, investidor conservador é aquele que investe pouco em negócios, negociações e ações, e não aquele que nada investe nos ativos que acompanham tendências. Estacionar seu dinheiro totalmente em imóveis para renda, moeda estrangeira e renda fixa não é investir de maneira conservadora, mas sim aposentar-se como investidor. Como lidar com o conservador que não investe? Apenas não esqueça que táticas que funcionaram no passado não tendem a continuar funcionando no futuro. Os investimentos se esgotam com o tempo, e isso vale inclusive para as ações. Raríssimos papéis serão um ótimo negócio ao longo de décadas. Ouça o que o conservador tem a dizer, apenas como exercício de reflexão. Pode ser que o motivo da repulsa dele pelo investimento que você escolheu seja um bom tema para sua pesquisa pessoal, enquanto estuda para amadurecer seus investimentos. O amigo do peito instantâneo ou falso insider. Insider é o termo em inglês para aquele que é de dentro, que tem informações exclusivas que supostamente o mercado desconheça.
É difícil segurar um segredo. Todos temos grande prazer em compartilhar informações valiosas com pessoas queridas, ou mesmo com aqueles que duvidam de nossas ideias. Todos gostamos de nos passar por insiders, aqueles que têm informações privilegiadas. Afinal, informação exclusiva nos dá poder. Quando o assunto investimento surge em uma roda de amigos, sempre há aquele que tem uma generosa dica a oferecer. Algo como: ouvi dizer que as ações do ferro velho do Zé vão bombar com essa onda ecológica. Sério? Pergunte se ele já correu para investir na ação em que tanto acredita. Informações que parecem valiosíssimas nos chegam todos os dias. Porém, é preciso desconfiar desse tipo de dica preciosa. Afinal, em mercados com muitos participantes como o de ações brasileiro, normalmente a atenção, a fiscalização e as regulamentações são intensas, o que dificulta bastante que uma informação vaze antes de ser tornada oficialmente pública. Sem contar que informações dessa natureza, que circulam de boca em boca, sempre sofrem algum grau do efeito telefone sem fio, em que cada interlocutor distorce um pouco o fato que ouviu para valorizar sua informação exclusiva. A que chega até você provavelmente é boato, e decisão baseada em boato ou palpites não é investimento, mas sim especulação. O tio de alguém é uma versão menos pretensiosa do falso insider. Normalmente, alguém que não sabe do que se trata o assunto tem um tio que ficou rico em pouco tempo, investindo em algo que é pouco comum, mas que seus amigos investidores podem acessar facilmente. Não se anime demais com esse tipo de história. Como lidar com o falso insider? Se ouvir uma boa dica durante uma rodada de cerveja, peça mais uma cerveja e uma porção de petiscos. Só isso. Jamais corra para seu home broker ou tome uma decisão antes de validar suas super dicas. A melhor informação é aquela que você acumula da mesma maneira que deveria acumular patrimônio, devagar e sempre, dando um passo de cada vez. Conte com fontes diárias de conhecimento, assinando jornais especializados em economia ou boletins enviados para seu endereço de e-mail pelas áreas de análise de corretoras de valores ou agências de notícias. Nesse tipo de informação, você pode confiar. Se ouvir uma boa dica durante uma rodada de cerveja, peça mais uma cerveja e uma porção de petiscos. Só isso. Jamais corra para o seu home broker ou tome uma decisão antes de validar suas super dicas. A terminologia que impressiona é a mesma que confunde. Além dos personagens que compõem a rica fauna do mundo dos investimentos, outro obstáculo que parece existir apenas para confundir o investidor é a linguagem técnica do mundo dos investimentos. Muitos se impressionam quando um consultor de investimentos ou um corretor utiliza um termo desconhecido ou em outro idioma e acabam decidindo por alternativas que desconhecem. Isso não é grave, pois, na maioria das vezes, quando um profissional utiliza um termo técnico, é para valorizar a boa oferta que tem em mãos. O problema é quando a mesma linguagem que impressiona acaba confundindo ou assustando, levando a decisões equivocadas. Ao buscar maior envolvimento com os investimentos, é comum depararmos com situações tão surpreendentes que chegam a ser constrangedoras. Dia desses, um cliente me trouxe uma folha com a impressão da troca de mensagens entre os participantes de um fórum organizado pelo site de uma corretora de valores, cujo tema era Onde investir hoje? O breve diálogo dizia o seguinte: que tal a Goal hoje? Tem corretora projetando upside de 37%. Considere certo que o yield deve ficar acima de 7%. Eu estou vendido, de olho no CPI. Galera, estou vendo uma pá de ventilador seguida de rompimento de suporte. Alguém mais vê isso? Eu entraria estopado. Preferi não incluir os codinomes utilizados pelos participantes, a fim de proteger sua privacidade, mas esse era outro aspecto pitoresco e criativo do fórum. Meu cliente, ao me apresentar o texto impresso, perguntou-me chocado: essa turma conversa em código para que os de fora não entendam? Felizmente não. O que acontece nos diversos mercados de investimentos é que a comunicação mútua simplesmente segue alguns padrões que foram se consolidando com o tempo entre os participantes. É uma espécie de vício de comunicação do mercado. Aqueles que passam a frequentar eventos e cursos sobre o assunto rapidamente identificam o significado das gírias, pois elas normalmente se referem a termos de uso frequente naquele mercado. Por exemplo, no fórum transcrito, o significado dos termos vistos são: Goal é uma simplificação de Goal 4, GO
AU4, o código na Bolsa de Valores de São Paulo para as ações preferenciais da Gerdau Metalúrgica S.A., um papel conhecido pelo bom e regular pagamento de dividendos. Upside é o mesmo que perspectiva de valorização, ou aumento de valor do papel. Yield é o percentual dos dividendos distribuídos sobre o valor do investimento nas ações da empresa. CPI é o Consumer Price Index, ou Índice de Preços ao Consumidor nos Estados Unidos, indicador que mede a inflação da economia norte-americana e que tem efeitos mais bombásticos para os mercados do que as lamentáveis comissões parlamentares de inquérito do Congresso brasileiro. Pá de ventilador e rompimento de suporte são termos típicos da análise grafista. Eu já disse que os fóruns costumam estar povoados por especialistas dessa área. O gráfico do preço de uma ação ou de uma commodity forma uma pá de ventilador quando determinada tendência de preços é quebrada mais de uma vez, formando degraus no gráfico de tendências, os quais indicam maior possibilidade de novas quebras para a tendência atual. Entrar estopado, ou com stop, é comprar uma ação já ordenando sua revenda automática se o preço atingir determinado patamar, tanto na queda quanto na alta. Diante desse assombro de linguagem, é natural que muitos se sintam a anos-luz de conseguir se envolver adequadamente com o mercado, o que é uma pena. Isso acaba resultando na desistência de boas estratégias que poderiam dar rumos mais interessantes aos investimentos do desistente. Muitos até sabem que seu dinheiro não está aplicado em uma alternativa eficiente, mas se resignam diante de explicações estonteantes de seu gerente sobre as alternativas que seu banco oferece. Por exemplo, se um poupador tradicional de caderneta de poupança deseja tomar a simples decisão de migrar suas reservas financeiras para um simples fundo de renda fixa, deparará pela primeira vez com vários termos técnicos, entre eles taxa de administração, cota, tributação semestral, tributação regressiva, come-cotas, IOF, imposto de renda retido na fonte, D0, D+1, assembleia de cotistas, termo de adesão, prospecto, regulamento, administrador do fundo e gestor do fundo, entre outros. Qual a sensação de quem tem pouco dinheiro diante de tamanho arsenal vocálico? Manter seu dinheiro na alternativa menos complicada talvez seja uma ideia que se fortaleça nesse momento. Um comentário que frequentemente recebo é: invisto na caderneta de poupança para não pagar imposto de renda. Isso é o que eu chamo de estratégia suicida. Se essa conclusão foi obtida a partir da orientação de um gerente de conta, procure outro banco imediatamente. Quem disse que pagar imposto de renda é ruim? Se o governo cobrasse uma alíquota de imposto de renda de 30% para quem tem ganhos acima de R$1 milhão mensais, eu iria fazer de tudo para pagar 30%, e não para tentar ganhar menos para pagar menos imposto. Acho que faz sentido. Se alguém investe na poupança porque o rendimento é maior do que o obtido com outro investimento após o pagamento de imposto, ótimo. Porém, raramente é isso que acontece. Se você lucra muito mais com um investimento, fique com ele e pague o imposto devido. Aliás, no caso dos investimentos, quem cuida de efetuar o recolhimento do tributo é o banco. Não há burocracia alguma para o investidor. O mesmo vale para a taxa de administração de fundos. Cuidado para não selecionar um fundo usando como critério a taxa de administração mais baixa. Esse critério só vale para fundos que investem em ativos idênticos, como fundos de renda fixa pós-fixados. Sua seleção deve levar em conta o desempenho do fundo, ou seja, sua rentabilidade após o desconto da taxa. Se seu fundo lhe cobra uma taxa altíssima, mas lhe garante um desempenho melhor do que outros fundos concorrentes, fique com o careiro. Provavelmente, seu gestor é mais competente porque é bem remunerado. Não faltam bons produtos no cardápio de alternativas de investimentos oferecido pelos bancos aos clientes. O que falta é capacidade dos clientes digerirem o que consta da papelada oferecida pelo banco. A solução para isso? Perguntar. Se você estiver participando de um fórum e não entender determinada gíria, pergunte o que significa. Todo fórum conta com membros altruístas que adoram catequizar os que chegam. Não entendeu o que está no folheto que deveria explicar o funcionamento de um fundo? Pergunte a seu gerente ou agente autônomo. Se ele lhe oferece um produto de investimento, é porque passou por um exame de certificação para poder vendê-lo, e por isso, sabe explicar cada termo técnico que consta do folheto. Item C. As instituições e suas práticas. Pode parecer incrível, mas um dos primeiros obstáculos que encontramos ao buscar mais informações sobre investimentos é justamente a técnica de orientação utilizada pelos especialistas. O problema está nos argumentos utilizados, pouco esclarecedores e que tendem a desviar de explicações de alternativas mais complexas. À primeira vista, temos a impressão de que o gerente do banco não está nos oferecendo o que ele tem de melhor.
que o corretor de imóveis não está nos apresentando a melhor unidade residencial que ele tem à disposição no condomínio que negocia, que o leiloeiro está insinuando bons negócios para um ou outro participante do leilão, que o vendedor não está negociando o melhor que pode com seu gerente para nos impor um preço maior. Todas essas impressões estão corretas. Incorreta, porém, é a conclusão de que esses profissionais estão sempre tentando nos passar a perna. Não existe um complô de especialistas contra investidores principiantes. O que existe são práticas decorrentes de maus hábitos dos compradores de serviços, geralmente por falta de informação desses, que acabam resultando em grande perda de tempo daqueles que atendem e insatisfação de quem compra. Analisemos a situação dos bancos. Se você entrar no site de seu banco na internet, pesquisar a seção de fundos e procurar pela lista de produtos disponíveis, irá se admirar com a infinidade de alternativas que a instituição oferece. Está tudo lá explicado. Ok, com a mesma terminologia que impressiona e confunde, mas está lá. E sem obstáculos para que você escolha o produto que melhor atende à sua necessidade. Ao consultar seu gerente, porém, ele se desvia das alternativas complexas e tenta convencê-lo de que aquele produto que todos conhecem é melhor para você. Por quê? Se aquele seu sobrinho que cursa economia recomendou algo diferente. O motivo está no atendimento em escala. Provavelmente, esse gerente é experiente e sabe que se lhe oferecer um produto que inclua algum grau de risco, a chance de você retornar à mesa dele reclamando da perda de dinheiro com a escolha feita é muito grande. Por isso, o primeiro impulso de venda de seu gerente será lhe oferecer alternativas que agradem a maioria dos clientes. Em um país como o Brasil, em que a maioria dos que investem ainda estão mal acostumados com a previsibilidade e não toleram riscos, a orientação sempre será extremamente conservadora e pouco rentável. Se você já estudou alternativas de investimento mais complexas, sabe que tolera riscos e se sente preparado para ter em sua carteira de investimentos alternativas diferenciadas, terá que convencer seu gerente disso. Após argumentar e demonstrar seu conhecimento, provavelmente você receberá um atendimento diferente de um profissional que, como todos que gerenciam contas de clientes de bancos, está treinado e certificado para lhe dar as informações básicas até sobre alternativas complexas. Enquanto esse serviço diferenciado não for demandado por você, o atendimento será o mesmo que o oferecido para o cliente médio, tipicamente desinformado. O mesmo vale para corretores de imóveis. Enquanto há compradores que simplesmente procuram um imóvel, há outros que fazem questão de um imóvel ensolarado, mais silencioso, com vista para a região mais verde e longe da quadra poliesportiva do condomínio. Se você se mostrar encantado com o empreendimento e não demonstrar suas exigências, certamente receberá como alternativa uma unidade imobiliária que dificilmente seria vendida para os mais exigentes. Se demonstrar conhecimento e exigências, o corretor provavelmente irá ver se pode conseguir alguma unidade já reservada, que teve desistência de outro comprador. Isso é técnica de venda. Finalmente, não quero deixar de fora uma justificativa para a citada atitude do leiloeiro, que é um profissional que segue uma ética secular de isenção em seu ramo de atuação. Não existe favorecimento explícito. O que costuma acontecer é que alguns participantes de leilões são figuras frequentes, que já fizeram várias compras e geraram bons comissionamentos ao leiloeiro. Obviamente, essa pessoa é reconhecida entre as demais e a relação entre ela e o profissional embute considerável gratidão. Por isso, não deve ser considerado grave pecado a atitude do leiloeiro quando, diante da escassez de lances para um item que é reconhecidamente uma pechincha, ele olhar para seu cliente fiel e perguntar: "Senhor Cerbasi, algum lance para essa magnífica peça?" A atitude aparentemente displicente de quem os presta um serviço nem sempre significa despreparo do profissional, mas sim uma defesa contra o despreparo da maioria dos clientes. Para mudar esse jogo a seu favor, mantenha-se informado, sempre. Item D. Falsas oportunidades. Outros dois grandes obstáculos ao sucesso dos investidores são a ganância e a ingenuidade. Quando combinados, esses defeitos podem ser devastadores não só para um investidor, mas para todos aqueles que também foram incentivados por ele a cometer erros. Talvez um dos exemplos mais abrangentes, impactantes e marcantes da combinação de ganância e ingenuidade seja a crise do mercado imobiliário norte-americano no segundo semestre de 2007, a chamada crise do subprime. Na sede de lucrar mais e mais com a febre da valorização imobiliária, até instituições antes muito respeitadas como a Merrill Lynch e o Citibank aceitaram conceder crédito a pessoas cujas capacidades de pagamento já estavam tecnicamente esgotadas, para que essas pessoas utilizassem os empréstimos para comprar imóveis.
Esses tomadores, identificados como prováveis caloteiros, aceitavam pagar taxas mais elevadas, pois contavam com a enorme e artificial valorização dos imóveis. O ganho com as taxas elevadas era tão intenso que as grandes instituições aceitaram correr o risco. Infelizmente, o risco floresceu com toda a sua força quando os imóveis pararam de se valorizar. Foi quando os prováveis caloteiros deixaram de ser prováveis e os bancos deixaram de receber bilhões de dólares. Essa é mais uma lição, dentre várias, das consequências da busca pelo ganho fácil. Se você tiver sorte, talvez até consiga obter rentabilidades incríveis durante alguns meses, mas é importante manter a consciência de que ganhos fáceis têm vida curta. Se seus projetos de vida começarem a depender da continuidade de rentabilidades incríveis, seu destino pode ser o mesmo do de muitos americanos durante a crise do subprime, perda de tudo, inclusive do crédito. Citei o exemplo norte-americano porque as consequências da imprudência impactaram o mundo todo, contribuindo decisivamente para a desaceleração e recessão econômica da maior potência do mundo. Mas a combinação de ganância e ingenuidade costuma nos atingir com muito mais frequência e intensidade do que a maioria das pessoas supõe. De investidores ricos a pobres poupadores, em cidades grandes e pequenas, em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, não importa onde e quem, sempre estamos sendo sondados por uma oferta milagrosa de ganhar dinheiro fácil. Quem não tiver o mínimo de discernimento e cautela, cairá na armadilha. Alguns dos casos clássicos de falsas oportunidades que conhecemos no Brasil são: a renda fixa que rende muito mais. Não é pequeno o número de incautos que confiam seu dinheiro a alguém muito conhecido em sua região, bem-sucedido e de confiança, que promete rendimentos certos e pré-fixados bem acima dos juros reais da economia. Fazem isso durante anos, sempre com o fiel cumprimento do prometido pelo generoso multiplicador de riquezas. Na prática, essas pessoas emprestam seu dinheiro a um agiota que atua ilegalmente, prejudica a sociedade com a sonegação de impostos e com a cobrança de juros elevados para descontar antecipadamente cheques recebidos por pequenos comerciantes. Aparentemente, é uma prática normal feita por uma pessoa de bem. Mas, cedo ou tarde, o problema aparecerá quando o agiota for desmascarado em uma operação policial e todo o dinheiro que estiver nas mãos dele for confiscado, sem direito à reclamação de quem se envolveu no esquema ilegal. Investimentos de confiança no exterior. Investidores que procuram alternativas para diversificar seu risco com investimentos no exterior têm se deparado com consultorias que propõem investir diretamente em fundos no exterior ou a contratar seguros de vida e planos de saúde. Esse tipo de operação é lícita, uma vez que qualquer pessoa pode investir e contratar seguros onde bem entender, desde que siga os devidos trâmites burocráticos. O perigo aparece quando surge a proposta de simplificação dos procedimentos para envio de recursos ao exterior, passando por doleiros cuja atuação é tão questionável e sujeita a intervenções quanto a dos agiotas. As empresas que assim negociam contornaram a situação permitindo a remessa por meio de cartões de crédito, eliminando uma significativa barreira à venda desses produtos internacionais. Porém, atente e evite especialmente um tipo de serviço cuja divulgação se tornou comum no Brasil, em que profissionais com bom currículo e em escritórios de alto padrão assumem contratualmente o compromisso de administrar recursos que você deve enviar para a conta deles. Via de regra, a promessa é de remunerar o capital do investidor a uma taxa muito superior à das alternativas mais conhecidas do mercado. A prática, conhecida por mercado forex, não é aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários, órgão do governo responsável pela regulamentação e fiscalização dos mercados de investimento, e está sujeita às mesmas consequências finais para quem lida com doleiros e agiotas. O nome forex, que vem de foreign exchange, confunde, pois é adotado para apelidar também atividades lícitas, como compra e venda convencional de câmbio. Atenção! Investimentos regulamentados jamais são feitos com seu dinheiro na conta de terceiros. O bom investimento fica sempre sob o nome do próprio investidor. Na dúvida, quando lhe for oferecido um investimento muito rentável, confira se ele está regulamentado junto à CVM. Loteamentos dos sonhos. Construções e loteamentos irregulares ou clandestinos costumam atrair a atenção de investidores ingênuos com certa teatralidade dos estelionatários. Estande de vendas, telefone para contato, corretores com credenciais a apresentar e bons argumentos de venda, como vista para um bosque preservado, de frente para o mar, último terreno disponível na região e último oásis da cidade. Sua oferta é comum em regiões que estão na moda ou que já estão saturadas em termos de oportunidades. Os compradores, na ânsia de não perder a oportunidade no dia do grande lançamento, acabam pagando uma entrada e assinando um compromisso de compra e venda que pode vir a ser anulado na justiça. Se
que o estelionatário realmente tiver más intenções, o pagamento do sinal jamais será recuperado. Se você tiver interesse em investir em regiões remotas ou que passam por um grande boom imobiliário, consulte antes o órgão competente e responsável pelo zoneamento da região, mesmo que assumindo o risco de perder o negócio. A última moda no agronegócio. De tempos em tempos, alguma commodity agropecuária ganha destaque nos noticiários pelo enriquecimento desproporcional obtido por seus produtores. Contratos de commodities agrícolas são negociados em bolsas de mercadorias e futuros, como a BMF Bovespa de São Paulo. Como em todo investimento com negociações em bolsas, produtores de soja, trigo, bois, açúcar, café e similares estudam e administram o risco típico de cada mercado, tentando aproveitar ao máximo os ciclos de alta nos preços e prevenir-se contra os ciclos de baixa. Como em todo investimento, quem conhece mais sobre o negócio consegue investir no momento mais apropriado e lucrar mais. Também como em todo investimento, o sucesso dos bons investidores chega à mídia e acaba por despertar a cobiça de investidores menos informados que ignoram a lógica dos ciclos de altas e baixas. Valendo-se dessa sedução despertada pela mídia, surgem negócios que se propõem a viabilizar até ao investidor de poucos recursos e nenhum conhecimento o acesso ao mundo do agronegócio. Diante da oportunidade, investidores que não sabem a diferença entre um boi e uma vaca, ou entre um avestruz e uma ema, aventuram suas reservas financeiras em algo que não conhecem. O argumento chega a ser convincente. O senhor é proprietário do bezerro número 57.498. Se quiser, pode levar seus netos para conhecê-lo e fotografá-lo em nossa fazenda, na divisa com a Bolívia. Alguém vai? Diante do limitado acesso dos confiantes investidores, cria-se a condição adequada para a fraude. Algumas empresas começam a vender animais ou lotes que não existem, contando com um contínuo aumento no preço para sustentar a remuneração dos ingênuos investidores. Basta começar um ciclo de queda nos preços para a corrente da felicidade se quebrar e a bomba estourar. Foi o que aconteceu no Brasil com muitos que investiram em boi gordo nos anos 1990 e em avestruzes no início do milênio. O dinheiro investido simplesmente evaporou, pois os animais não existiam ou foram vendidos para mais de um comprador. No agronegócio, pense 2 vezes antes de participar de condomínios de novos negócios e compre apenas o que você pode verificar pessoalmente. Ou então, conte com corretoras registradas na CVM para negociar contratos que representem commodities de qualquer natureza. Oportunidade para quem fechar agora. Estelionatários existem e atuam nos 4 cantos do mundo. E uma das estratégias mais comuns de quem cobiça o dinheiro alheio é contar com a urgência para tirar a possibilidade de reflexão e análise da vítima. Argumentos como, se fechar agora eu garanto o preço da tabela antiga, nos atordoam e nos fazem esquecer de checar contratos e validar informações. Negociações rápidas só funcionam para quem está diária e intensamente envolvido com o mercado em que investe, conhecendo todos os vícios e as armadilhas desse mercado. Ao deparar com oportunidades de ganhos incríveis, a atitude prudente é desconfiar. Todo país tem o seu rendimento que pode ser obtido sem risco, que é medido pelos juros pagos pelos títulos públicos. No Brasil, estabelecido pela taxa Selic. Repito, ganhos acima desse rendimento só ocorrerão se você assumir riscos e se tiver condições mínimas de administrá-los. A taxa Selic é, no Brasil, a taxa de financiamento no mercado interbancário para operações de um dia, ou overnight, que possuem lastro em títulos públicos federais, títulos esses que são listados e negociados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ou Selic. Também é conhecida como taxa média do over, que regula diariamente as operações interbancárias. Ganho fácil e seguro não existe. Minha recomendação a quem encontra uma oportunidade que aparentemente é firme e honesta, porém pouco repercutida, é adotar as seguintes providências. Primeira, solicitar para avaliação durante 2 ou 3 dias o contrato que rege a relação entre o investidor e a instituição ou pessoa que oferece o investimento. Segunda providência, contratar um advogado para analisar o contrato. Terceira providência, levantar, em cartórios e na internet, as certidões que atestam a idoneidade de quem lhe oferece o investimento. Seu advogado pode lhe orientar sobre quais certidões são suficientes em cada situação. Quarta providência, informar-se sobre o órgão que fiscaliza a intermediação de investimento, como CVM e ANCOR, Associação Nacional das Corretoras de Valores para Investimentos Financeiros, o CRECE, Conselho Regional de Corretores de Imóveis para Investimentos Imobiliários, e Sindicato dos Leiloeiros para Leilões. Após informar-se nos órgãos,
Consulte o registro, o histórico e eventuais reclamações contra quem lhe oferece a oportunidade. Quinta providência: informar-se sobre qual é o órgão que regulamenta e fiscaliza o investimento propriamente dito e pesquisar, junto a esse órgão, a inscrição e a regularidade da proposta que lhe é feita. Como exemplo desses órgãos, cito a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, se os investimentos são financeiros, as prefeituras e departamentos de estradas, se forem imóveis, e as secretarias de receitas nos âmbitos municipal, estadual e federal, se for o caso de empresas. Não basta o corretor ser honesto, se o investimento não for. Sexta providência: procurar contatar alguém que já esteja aproveitando a oportunidade de investimento há algum tempo e solicitar suas impressões sobre a oportunidade. Sétima providência: na escassez de informações, informar-se com um consultor financeiro ou um corretor não relacionado ao investimento em questão para colher suas impressões sobre a oportunidade. Sentir dificuldade em obter qualquer das informações acima já é sinal de possível problema. As recomendações lhe soam como um trabalho excessivo? Eu já alertei anteriormente. Não existe ganho diferenciado para quem não adota uma atitude diferenciada de investimento. Trabalhar, felizmente, é preciso. Item E: vícios comportamentais. Não bastassem os obstáculos que temos que enfrentar por falta de conhecimento dos personagens, das gírias, das práticas e dos estelionatários, ainda temos que driblar a mais próxima e discreta inimiga de nossos investimentos: nossa mente e suas manias. Um ramo da ciência chamado psicologia econômica e uma de suas ramificações, chamada finanças comportamentais, estudam e tentam explicar comportamentos e decisões aparentemente bem pensados, porém ilógicos do ponto de vista racional ou mesmo matemático. Entre os aspectos estudados estão questões como por que muitos investidores compram ações após grandes altas e por que tantas pessoas investem seu dinheiro em cadernetas de poupança e CDBs, apesar da certeza de rendimentos inferiores aos de outros investimentos. Os pesquisadores apontam diversas categorias de problemas resultantes de armadilhas da mente, que podem conduzir o investidor a más escolhas e a perdas. Entre elas estão o excesso de otimismo, o excesso de confiança e a paralisia nas decisões. O otimismo é como um item de série do pacote de investimentos que fazemos. Dificilmente alguém decide colocar uma parte considerável de seu dinheiro se não acredita muito no que está investindo. Quando analisamos o histórico de uma ação, por exemplo, os registros de elevação no preço costumam nos influenciar mais do que os registros de queda. Se um conhecido nosso ficou rico por ter comprado um terreno às margens de uma rodovia e depois vendido para a construção de um condomínio, sentimos forte propensão a procurar por terrenos em condições semelhantes. Geralmente, ignoramos que um terreno próximo a espaços públicos pode também ser desapropriado para obras de expansão, o que pode resultar em remuneração abaixo da que o mercado ofereceria em uma venda convencional. O excesso de confiança é igualmente perigoso em nossas escolhas. Tendemos a confiar demasiadamente em nossa própria capacidade para tomar decisões. Basta lermos alguns artigos sobre o assunto ou frequentar um curso básico de investimentos para que passemos a acreditar que somos capazes de escolher ações ou imóveis que terão valorização acima da média do mercado. Obviamente, superar a média do mercado não é tarefa simples. Além disso, essa crença tende a resultar em um comportamento de investimento mais ativo, reflexo da ideia de que uma carteira ativa de ações proporcionará ganhos diferenciados. O que observo, porém, é que quando a estratégia de compras e vendas frequentes dá certo, a quase totalidade dos diferenciais de ganhos é consumida nos custos decorrentes das transações excessivas. Talvez como consequência do otimismo e do excesso de confiança, ou talvez por falta de confiança em sua capacidade, há quem adote a equivocada estratégia de engessar seu plano de investimentos com base em informações obtidas em um único momento, não tomando o cuidado de revisá-lo de tempos em tempos. Por falta de estímulo suficiente para seguir um projeto financeiro minimamente ativo para a sua vida, resultado da falta de educação financeira, a maioria das pessoas não dedica tempo suficiente para refletir sobre a escolha de seus investimentos, nem volta a examinar suas decisões ao longo do tempo. Preferem se manter confiantes naquilo que lhes foi oferecido na época da contratação e com o qual se comprometeram, sem rever a estratégia futuramente. Mesmo planos de previdência privada, que têm o propósito de remunerar suas reservas com escolhas de longo prazo, devem ser reavaliados de tempos em tempos, para que você compare o que tem com novas opções oferecidas pelo mercado. Diante de tantos obstáculos discutidos nesse capítulo, espero não tê-lo desestimulado a fazer bons investimentos. Meu objetivo até aqui foi o de expor as áridas condições que encontramos por trás da neblina da propaganda, seja ela bem ou mal intencionada.
para que com maior autoconhecimento e reconhecimento dos obstáculos, você possa dar mais qualidade às suas escolhas. Chamo de obstáculos as dificuldades que existem sem que percebamos, que são incontroláveis, mas que quando reconhecidas podem ser evitadas. No próximo capítulo, apresento equívocos que decorrem de nossas escolhas controláveis e que podem ser evitados. Mais uma vez, lembro que eles fazem parte deste audiolivro não para desestimulá-lo, mas sim para que você domine melhor seu faro para investimentos.